sua bondade, fica ao pé de mim. Aleluia! Meu coração aberto está pra sua voz ouvir. Aleluia! Glória a Deus! Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Toda a igreja, vai lá. Fala-me, aleluia. Fala com muito amor. Vem cedo para ser. Aleluia! Glória a Deus! Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve sua voz, eu quero, e neste mesmo som. Aleluia! Toma o seu assento. Glória a Deus! E deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Antes de eu Aleluia! começar a pregar. Quem é grato a Deus aqui? Quem é grato a Aleluia! Deus? Você sabia, meus irmãos, que nós temos mais de 1000 motivos para agradecer a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Só pelo fato de estar aqui é motivo de agradecer a Deus. Aleluia! Tem Glória a gente que Deus! queria estar aqui e não pode porque está de cama. Eu dou um exemplo disso. Assim que a igreja me enviou para assumir a setorial do CONIC, para auxiliar e dirigir como terceiro dirigente, quando eu cheguei, poucos meses depois, um mosquito da dengue desse tamanhozinho, pastor, deixou 2 semanas sem conseguir ir para a igreja direito. Desse tamanhozinho. Eu queria ir para a igreja e não conseguia ir para a igreja, meus irmãos. E olha eu aqui na casa do Senhor. Olha você aí na casa do Senhor. Quem já pegou dentro aí? Quem já pegou dentro? E olha você de pé. Olha você na casa de Deus. Só respirando, meus irmãos, é motivo para agradecer a Deus. Quem já pegou Covid aí? Quem pegou Covid? Eu gostei tanto que peguei 2 vezes. Minha mãe gostou, mas pegou 3. A primeira vez que eu peguei Covid, meus irmãos, cheguei no hospital, 40 graus de febre. Cheguei no hospital, estou no hospital, constatou Covid, o médico falou, vai para casa. Constatou o exame, deu positivo, vai para casa. Eu chego em casa, meus irmãos, ali naquele clima ali com Covid e tal, fui puxar o ar, cadê o ar, meus irmãos? Sentia aquela falta de ar. Eu pensei assim, agora que eu vou, meu Deus, é agora que eu vou de arrasta para cima. Deus olhou para mim e trouxe uma palavra no meu coração: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus falou no meu coração, ainda não é hora. E olha eu aqui respirando para a glória de Deus. Olha você aí respirando para a glória de Deus. Isso eu estou dizendo, meus irmãos, que é motivos para agradecermos e engrandecemos ao Senhor. E só você que é grato, use as suas mãos para aplaudir o Senhor e a sua boca para glorificar. Palmas e glória quem é grato. Palmas e glória quem é grato a Deus. Palmas e glória, vai lá. Palmas e glória, glorifica, glorifica. Estremece o inferno com a glória e alegre o coração de Deus em gratidão. Engrandeça o Pai, engrandeça o Filho, engrandeça o Espírito do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos com essa proposta aqui
Senhor. Aleluia. Para você ter noção, meus irmãos, esta palavra Senhor, que se refere a Cristo Jesus, que se refere ao nosso Senhor, referindo-se ao seu governo sobre a nossa vida, referindo-se ao seu senhorio sobre a nossa vida, a tua soberania sobre nós. Esta palavra Senhor, ela aparece cerca de 7.000 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento ela aparece cerca de 740 vezes, e na maioria das vezes ela está se referindo ao senhorio do nosso Deus, se referindo a que Deus ele governa sobre a nossa vida, que ele é Senhor dos nossos pensamentos, que ele é Senhor da nossa alma, que ele é Senhor da sua igreja, que ele governa sobre o teu povo, que ele governa sobre a tua igreja. Ou seja, a centralidade da Bíblia, a mensagem pregada pelo Evangelho, a mensagem pregada pela revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, ela aponta o nosso Deus como Senhor da nossa vida. Toda a centralidade bíblica aponta que Ele governa entre o teu povo, que Ele governa em meio ao seu povo, que Ele é grande, que Ele é Senhor e que Ele é poderoso e soberano. Mediante esta afirmação, nós vemos que o prazer de Deus, meus irmãos, é se revelar para o seu povo. O prazer de Deus é que o teu povo conheça quem é o nosso Deus. E eu posso te fazer uma pergunta hoje aqui, na autoridade do Espírito Santo, e te perguntar: quem é o teu Deus? Glória a Deus. Você sabe quem é o teu Deus? Você conhece quem é o teu Senhor? Aleluia. Glória Você a Deus. sabe a grandeza de quem é o Deus a qual você está na presença nessa noite? Você sabe o quão grande Ele é? Porque o prazer de Deus, meus irmãos, é que o seu povo saiba quem Ele é. Aleluia. Nós observamos pelo universo. Eu sei, meus irmãos, que Deus ele é uma fonte inesgotável, que Deus ele é uma fonte infinita, e que quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer a Deus, mais Ele se revela a nós. Deus ele é um ser tão grande, Aleluia. Glória a tão Deus. infinito, meus irmãos, que ninguém pode deslumbrar da capacidade de dizer: eu conheço 100% Glória a a Deus. Deus. O porquê disso? O nosso ser, a nossa existência, ela é limitada, ela é falha, ela é limitada. Agora você imagina, um ser limitado está na presença de um Deus ilimitado. É como você mergulhar em um oceano que transporta em meio ao seu povo. Isso é Deus, isso é conhecer o Senhor. Quanto mais você mergulha, mais Ele está dizendo: pode mergulhar. Quanto mais você se aprofunda em conhecê-lo, mais Ele está dizendo: pode vir que tem mais. Que tem mais para você, que tem mais de mim para se revelar a você. Me ajuda a pregar, não só de fazer isso, mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala: ainda tem mais de Deus. Diga, me ajuda a pregar, vai lá, diga: ainda tem mais de Deus para você, ainda tem mais de Deus para tua casa, ainda tem mais de Deus para se revelar a você. Glória a Deus. Aí você entende que esse Deus, Ele é infinito. A nossa capacidade cognitiva não consegue entender Deus de maneira plena, a plenitude divina. Mas há um porém, esse mesmo Deus, de maneira plena, de maneira infinita, Ele tem o prazer de ir se revelando para o seu povo. Você não vai conhecê-lo 100%, você não vai conhecer a plenitude divina, Ele
100%, mas Ele está dizendo: ainda tem porções e porções da minha presença, pelo qual Ele permite nós conhecermos. Nós vemos isso, meus irmãos, através de duas revelações de Deus: a revelação geral, onde Deus ele se revela por meio da natureza, e o segundo tipo de revelação de Deus é a revelação especial, cujo qual Deus se revela pela sua palavra e pelo relacionamento que Ele permite nós termos com Ele, onde Ele descortina os céus, onde Ele abre as portas para estarmos perto dEle, conhecendo quem Ele é, conhecendo o seu poder, conhecendo os seus atributos, provando do seu amor e provando da sua graça. Quer um exemplo disso? A natureza, ela revela a glória do seu Criador. A natureza, ela revela que tem um Criador e que Ele é o Criador. A natureza revela Deus como Criador. Aleluia! Mas Cristo, pela sua glória e pela sua grandeza, Ele se revela como Redentor. Ele se revela como protetor. Ele se revela como guia. Ele se revela como Senhor da tua vida, como Senhor da tua casa. Ele se revela como Deus, enquanto a natureza revela a glória do seu Criador por meio das questões naturais. Cristo, ele teve o prazer, meus irmãos, de abrir os céus, e mostrar para o ser humano: olha aqui para cima, porque aqui em cima tem um Deus Criador, tem um Deus Redentor, tem um Deus Salvador, tem um Deus que é grande. Então nós constatamos, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela é a maior revelação de quem Deus é. Glória a Deus! E sim, meus irmãos, eu defendo a supremacia da palavra de Deus. Eu defendo a suficiência da Bíblia Sagrada. Nós defendemos, a igreja Deus de Amor, ela defende a suficiência das Sagradas Escrituras, que ela é suprema, que ela está acima de qualquer tipo de dons, meus irmãos. Eu não estou aqui negando a existência dos dons do Espírito Santo. Eu sei que se Ele quiser revelar, Ele revela, e ainda revela pecado, tá bom? O Espírito de Deus, Ele ainda revela pecado, viu? Se Ele quiser curar alguém, Ele vai curar alguém. São dons do Espírito Santo, são metodologias divinas que Deus usa para edificar a sua igreja. No entanto, todos esses dons, todas essas metodologias divinas de edificar a sua igreja, elas estão, meus irmãos, debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de dons. A palavra de Deus está acima de profecias. Se alguém vem com você em uma profecia, e se não tem base bíblica, meus irmãos, desconfie desta profecia. Se alguém vem com você com alguma revelação, vem naquele mistério, né, meus irmãos? E vai. E você olha que não tem embasamento bíblico, meus irmãos, pode desconfiar, porque, meus irmãos, os dons, eles estão inteiramente sujeitos à palavra de Deus. Quero provar isso? João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Sagradas Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas que de mim, são elas que de mim, são elas que de mim testificam. Deus quer se revelar pela sua palavra. Abre a Bíblia que você vai conhecer o Deus que você serve. Abre a Bíblia que Ele vai se revelar para você. A palavra vai expulsar os demônios. A palavra vai expulsar o engano. A palavra vai cortar a mentira. A palavra vai fazer você nascer de novo. A palavra vai revelar a grandeza dEle.
Os salmistas, eles estão salmodiando a Deus. Glória a Deus. E a peculiaridade do livro de Salmos, que nós observamos, meus irmãos, através do livro de Salmos, é o salmista falando com Deus. Aleluia. E olha a peculiaridade que há nesse livro, porque pela Bíblia Sagrada, como mencionei a vocês, Deus tem o prazer de se revelar. Aleluia. É Deus falando com o povo. Glória É a Deus Deus. corrigindo o povo. Um exemplo disso nós vemos em Gênesis 17. Deus dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito. Nós vemos em Êxodo ele dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Aleluia. Nós vemos em Deuteronômio Deus dizendo, Deus falando: se andares nos meus estatutos, então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o entrar, bendito será o sair. Ou seja, Deus Glória a Deus. falando com seu povo. Aleluia. Deus corrigindo o povo, Deus se revelando ao seu povo. Glória. Mas agora nós vemos a peculiaridade que há no livro de Salmos, a particularidade do livro de Salmos, porque enquanto nos demais livros da Bíblia Aleluia. Deus está falando com o povo, aqui nós vemos o povo falando com Deus. Aleluia. Aqui nós vemos o salmista se rendendo na adoração. Glória a Deus. Aqui nós vemos o salmista se deslumbrando da genuína adoração. E ele pega palavras, meus irmãos, que possam externar verbalmente a essência da adoração que há dentro do seu peito. Aleluia. E deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer algo. É isso que Deus está procurando. A verdade é, meus irmãos, que pregadores são Deus que levanta, é Deus que vocaciona e levanta. Se eu não quiser pregar, Deus vai levantar outro para pregar. Se eu não quiser pastorear, se hoje eu falar, não vou mais pastorear, vou abandonar o Conig, eles que se viram, Deus levanta outro no meu lugar. Porque são vocações divinas, meus irmãos. Deus levanta pelo seu poder. Aleluia. Cantores também, cantores, profetas, ensinadores, são vocações divinas. Deus escolhe e Deus levanta. Mas não porém, quando nós falamos de adoração a Deus, Aleluia. quando nós falamos de verdadeiro adorador, Deus não apenas levanta, Glória a Deus. mas João capítulo 4 a Bíblia diz: Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e que adoram o Pai em verdade. Ei, meu irmão, Deus não está à procura de pregador, não. Deus está à procura de você que é adorador. Deus está à procura de você que adora na tempestade, que adora na bonança, que adora no deserto, que adora no vale, que adora onde você está. Ele está à procura. Será se Deus está olhando lá dos céus agora pela sua grandeza e dizendo, lá em Águas Lindas de Goiás, tem adorador aqui, tem. Será se Deus está vendo lá do
a grandeza de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nos versos que nós lemos aqui nessa noite, nós observamos ele expressando a grandeza de Deus, expressando o louvor a Deus. Aleluia. Por um atributo particular de Deus. Glória a Deus. A sua grandeza. Eu pedi às irmãs para que acompanhassem o Salmo 48, que é o tema base para esse congresso, e os irmãos o Salmo 91, que é a base para nós entendermos a grandeza de Deus. Quer entender? Aleluia. Veja pelos olhos da fé. Eu sei que esse Salmo 91 é extremamente conhecido. Glória a Deus. Quem conhece esse salmo de qual? Levante as suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. É que tem crente de oração aqui. Glória a Deus. Aleluia. Mas se nós olharmos mais nitidamente, nós observamos ele mostrando a grandeza de Deus apenas em um verso. Quando ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Altíssimo, ele põe um nome pessoal de Deus. Deus tem os seus nomes, e o seu nome está acima de tudo, de todos. E ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas ele faz menção do nome pessoal de Deus, conhecido como El Elyon. Diga comigo, El Elyon. Mais alto, El Elyon. Isso significa dizer o Deus Altíssimo. É o Deus Altíssimo. Aleluia. Isso denota, meus irmãos, ao fato de Deus, ele está acima de tudo e de todos. Aleluia. Eu estou falando da grandeza de um Deus que é tão poderoso, supremo, que ele está acima de todos em questão de espaço. Ele está acima nos céus, e ele está acima de questão de posição, de poder. Ele pode todas as coisas. Dizer que Deus é grande, é altíssimo, é dizer que ele pode todas as coisas. É o mesmo que ele diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu. Ele faz esta pergunta retórica, ao dizer: operando eu, quem impedirá? Quem pode revogar o decreto de Deus? Quem pode impedir a atuação de Deus? Porque ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo em questão de poder. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Quer ver uma demonstração bíblica, meus irmãos? E nítida de Deus sendo grande, de Deus sendo El Elyon, Deus Altíssimo. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6 e no versículo de número 1, Isaías ele vai ter uma experiência com Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu creio que Deus ele ainda experimenta o seu povo, pastores. Aleluia. Nós somos pentecostais. Glória a Deus. Quem é pentecostal aqui? Eu acho que eu estou pregando no lugar errado, só metade. Quem é pentecostal aqui? Levanta a tua mão. Isso. E nós, como pentecostais, a nossa identidade, meus irmãos, tanto litúrgica, teológica e bíblica, é dar a ênfase e atuação do Espírito Santo. Nós cremos em um Deus que ainda continua a revelar. Nós cremos em um Deus que ainda continua a se revelar, a dar experiências que revelam a glória de Deus, que revelam a santidade de Deus. Eu uso das palavras de Billy Graham para dizer que em todas as eras de avivamento, tanto de Israel, tanto da igreja, o avivamento sempre deu grande ênfase à santidade de Deus.
experiência de Deus, o intuito de Deus, ao experimentar os crentes, é mostrar que Ele é Deus. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que você foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. Aleluia. E deserto é escola de crente, meu irmão. Aleluia. Quem está no deserto pode se alegrar, porque não está mais no Egito. Aleluia. Não está mais sob o jugo de Faraó. Não está mais na escravidão de Faraó, mas está na mão de Deus. Está no centro da mão de Deus. E se Deus levou para o deserto, meu irmão, a pedagogia do deserto é ensinar três coisas. A irmã faz pedagogia, né? A pedagogia do deserto é ensinar três coisas. A primeira coisa é quem nós somos. Quando Deus te leva para o deserto, se você está com o nariz empinado, rapidinho você abaixa. Quando Deus te leva para o deserto, se o seu joelho não ia para o chão, meu filho, rapidinho vai para o chão. Ah, não consigo jejuar. Pode esperar o deserto. Rapidinho você vai aprender a jejuar. Ah, não tenho mais força para orar. Espera o deserto para você ver. Rapidinho você entende quem você é. A segunda pedagogia do deserto é ensinar quem são os nossos amigos. Glória a Deus. É no deserto que você entende quem são os amigos de verdade. É no deserto que você entende, meus irmãos, quem está contigo. Mas a última pedagogia do deserto é ensinar quem é o nosso Deus. Você entendeu agora por que Deus te levou para o deserto, meu irmão? É para mostrar que Ele é grande mesmo no deserto. É para mostrar que Ele é Senhor mesmo em meio ao deserto que você está vivendo. Você entende agora o porquê das lágrimas que caem sobre o seu rosto? Você entende agora o porquê as dores estão sobre você? Porque a pedagogia de Deus, Deus Ele amassa, meus irmãos. Caminhar com Deus é ser moído por Ele. Mas quanto mais você é moído, mais você é ungido por Ele. Quanto mais Ele te aperta, quanto mais Ele te moe no deserto, mais Ele mostra que Ele é Deus. Mais Ele mostra que o deserto não vai te matar, que o deserto não vai te parar, porque o Senhor Deus se revela em meio ao deserto. O Senhor Deus revela a sua glória, a sua grandeza, ao dizer: maior aquele que está conosco. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Maior aquele que está conosco do que o que está no deserto. Maior aquele que está conosco do que aquele que está te tentando no deserto. Maior é aquele que está com você do que esta depressão, do que essa ansiedade, do que essa síndrome do pânico. Maior é aquele que está com você. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Aquele que está com você é aquele que está dizendo: eu sou o El Elyon, o Deus Altíssimo. Eu sou maior do que a tua dor. Eu sou maior do que o teu deserto. Eu sou maior. Fala o idioma do céu, fale. Pode falar em outras línguas, meus irmãos. Entendeu a pedagogia do deserto? Eu já estou terminando. Glória a Deus. Aleluia. É deixar nítido quem é o nosso Deus. Glória a Deus. E agora Isaías, ele vai ser levado a uma experiência com Deus. Louvado seja No ano Deus. em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E sabe onde ele estava? Assentado sobre um alto. Aleluia. Já viu aí que ele está acima de todos? Glória a Deus. Sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E o seu séquito enchia
enchia o templo, e os umbrais da porta se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías vai ter uma experiência de um culto nos céus, onde os serafins estão proclamando a relação intratrinitária, Pai, Filho e Espírito, ao dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles revelam aí em louvor a relação trinitária, Pai, Filho e Espírito. Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas há, porém, a sala de espera para Isaías ter essa experiência com Deus foi a dor e foi o luto. Aleluia! O homem que morreu, o rei Uzias. Alguns historiadores bíblicos, estudiosos mais profundos, glória a Deus, trazem a afirmação que Isaías, ele tinha uma espécie de parentesco com o rei Uzias. Alguns acreditam que Isaías era sobrinho do rei Uzias. Alguns acreditam que Isaías era primo do rei Uzias. Ou seja, havia esse parentesco. Aleluia! Somente quem entende, meus irmãos, somente quem perdeu o parente recentemente sabe qual é o estágio de luto. O que marcava o ano era o luto. A sala de espera para aquela experiência foi a dor, foi a perca, foi a separação. Só que é nesse cenário de luto que Deus vai mostrar que Ele é grande. Aleluia! Isaías está em dores de luto. Judá está com seu trono desocupado. Glória a Deus! Perdeu seu rei. Tem aquela separação, a dor da separação. Só que há um porém nesse cenário. Deus pega Isaías, vem cá Isaías, e o leva à sala do trono dos céus. Isaías, o trono da terra está desocupado, tá? Olha para o trono dos céus. Está ocupado. E por quê? Pelo Senhor dos exércitos, por aquele que está acima de tudo, por aquele que está acima de todos. É o mesmo que dizer: a terra pode perder o controle, mas o El Elyon nunca vai perder o controle. Você pode perder o controle da situação que você está vivendo. Você pode ter perdido o controle da situação dentro da tua casa, mas Deus está dizendo: Ele ainda está sobre o trono. Ele ainda é Senhor da tua casa. Ele ainda é grande. Ele ainda é Senhor. É Deus dizendo para alguém aqui: eu ainda sou grande, eu ainda sou o Senhor, a minha grandeza está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Imagina, meus irmãos, o quão grande é o nosso Deus, e Ele está em meio ao seu povo. Imagina o quão grande é o nosso Deus, mas eu não estou pregando sobre um Deus desconhecido, eu estou pregando sobre um Deus que está no meio do seu povo, no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E só quem sente Ele aqui no nosso meio, quem sente Ele arder na sua alma, quem sente Ele tocar em você, quem sente Ele dizer: eu sou teu Deus, eu te sustento na palma da minha mão. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele é grande em questão de espaço. Eu creio no atributo de Deus, e já termino, sobre a sua onipresença. Aleluia! Deus
Deus está em todos os lugares, Glória a Deus. de maneira plena e de maneira ativa. O que é isso? É Deus está em todos os lugares do seu domínio, do seu governo. Quer um exemplo disso? Levanta a tua mão e dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. O mesmo Deus que está agora no céu recebendo glória que você deu, é o mesmo Deus que está aqui abençoando vocês. O mesmo Deus que está aqui abençoando vocês é o mesmo Deus que está agora lá na tua casa, sustentando a tua casa. O mesmo Deus que está na tua casa é o mesmo Deus que governa em meio ao seu povo, a sua igreja. A unidade da fé, nós estamos aqui unificados em Cristo. É o mesmo que governa o Brasil, que governa sobre toda a igreja, sobre todo o seu povo. Ele governa, a Bíblia diz, o Salmo 24, do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, e todos aqueles que habitam nela. É Ele dizendo, a minha presença que enche toda a terra, a minha glória que enche toda a terra, ainda é proprietário da minha igreja, ainda é proprietário desta humanidade. Essa humanidade não é de Satanás, essa humanidade é de Deus. A juventude não é de Satanás, pode estar na mão do diabo, mas não é do diabo. A tua casa pode estar, meus irmãos, ainda escravizada pelo inimigo, mas Deus está dizendo, não é do inimigo, é dele, porque ele é dono, ele é Senhor, ele é proprietário de toda a terra. E essa mesma presença que está em todos os lugares, meus irmãos, ela conclui dizendo, meus irmãos, Glória a Deus Deus. está em todos os lugares de maneira plena e ativa, para abençoar, para punir e para sustentar. E aqui está o atributo da grandeza de Deus enchendo toda a terra, porque a presença de Deus, ela sustenta toda a criação. O peso dos oceanos, o peso dos mares, o Aleluia. peso dos rios, das muitas águas, o peso de toda a urbanização, de toda a civilização, ela é sustentada pela grandeza de Deus. Até os céus é sustentado pela grandeza de Deus. Até o inferno só existe porque Deus, ele sustenta todo o universo. Sem Deus não há universo. Sem Deus não há criação. Sem Deus não existe nada, meus irmãos. E é o mesmo que dizer, a mesma presença grandiosa que sustenta o universo é a presença que fez você levantar da tua cama hoje. Como o salmista disse, eu me deitei e eu dormi, eu acordei, porque o Senhor tem me sustentado. A presença dele fez você chegar aqui. A presença dele fez você estar de pé. A presença de Deus, olha lá, já está glorificando, porque foi Ele. Glorifica porque é Ele. É Ele que faz você ficar de pé. É Ele que sustenta você. É Ele. A tua casa existe porque Ele vive, meu irmão. Você existe porque Ele vive. Você está de pé porque Ele vive. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você só está de pé porque Ele está aqui. Você está de pé porque Ele sustenta o universo pela sua grandeza. Glória a Deus. Essa igreja está de pé porque Ele vive. Cadê os músicos aí? Cadê os músicos aí? Rapidinho. Pega na mão do seu irmão e levanta a mão dele. Levanta a mão dela aí rapidinho, feche os seus olhos. Você só chegou aqui porque Ele está aqui. Você só suportou todas as aflições porque Ele tem te sustentado. Você só ainda existe, meu irmão. Ai de nós se não fosse o Senhor. Israel que diga, se não fosse o Senhor, o adversário da nossa alma já teria nos engolido vivos. Aleluia a Deus. Levanta a
as suas mãos, a mão do teu irmão lá em cima. É unificados mesmo. Quem está unificado, unidade em Cristo Jesus aí. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar porque Ele vive. É porque Ele vive que você está aqui. É porque Ele vive que você está aqui hoje. Levanta a mão dele, vai lá. Levanta a mão dele, levanta a mão dela. Não soube enquanto ela não tiver sentido essa graça. Não solta a mão dela. Não solta a mão dele. Enquanto ele não estiver falando mistérios. Deus vai batizar alguém aqui. Deus vai renovar alguém aqui. Levanta a mão. Ele é o Deus Altíssimo. Mas antes de eu orar por vocês, eu gostaria de externar um convite a vocês, a quem aqui ainda não aceitou a Jesus. E você quer se entregar, fica de pé, meu irmão, não deixa o clima cair não, meu irmão. Vai dando glória.